Então, boa noite a todos, né? Eu já comecei a gravar, tá, gente? Por acaso o pessoal não possa aparecer aí. Vamos lá. Eu não sei se vocês viram, eu compartilhei com vocês lá no grupo do Nave, né? Agora tá compartilhando, né? Eu compartilhei 2 links lá, que são uma playlist onde eu tô colocando todas as aulas, sabe? Isso aqui eu tô gravando. E uma playlist onde eu tô colocando umas correções. Eu sei que eu tô em débito com as correções. Eu tinha que ter feito essa daqui, movimento uniformemente variado, né? Não sei se vocês já fizeram esses exercícios. E esse aqui do movimento vertical, ou lançamento para cima. Queda livre ou lançamento vertical. Esse aqui eu não fiz de propósito, porque eu ainda não falei sobre lançamento vertical, eu só falei de queda livre, né? Eu vou falar de lançamento vertical hoje. Então, eu tô, na verdade, devendo esse aqui. E aí, para a semana que vem, também teria que fazer esse aqui. É claro que se vocês estiverem, na hora de estiverem fazendo o exercício, gerar alguma dúvida, basta vocês irem me procurar no privado, né? Que eu atendo vocês. Então, já começando a aula, né? Na aula passada a gente viu sobre uma aplicação muito útil do movimento movimento retilíneo uniformemente variado, que é a queda livre de objetos, né? Então, só para a gente lembrar, certa cor, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, é um movimento reto que varia, que a velocidade muda. Então, variado, tá vendo? Variado vem de mudança, só que ele varia de forma uniforme. Então, a aceleração dele é constante. É sempre um número constante. Ele não muda com o tempo. E aí, o caso mais clássico, né, que a gente mais usa, é claro que Bom, o povo de vestibular é criativo, né? Eles inventam vários casos, mas o mais clássico é o da queda livre. Então, eu tô... Tem que, sei lá... Deixa eu ver aqui. O chão. E aqui eu faço... Sei lá, um edifício. Uma janelinha aqui. E a pessoa... O espírito de porco. Quem, quando criança, nunca fez isso, né? Tá passando uma pessoa aqui embaixo. E aí mira o cuspe. Tô brincando. Vamos jogar algum objeto, né? Então, solta a bolinha aqui, né? Deixa eu pegar ser mais redondinho. Então, vai soltar. Não vai arremessar, vai soltar só. Então, ele vai cair com uma aceleração constante, que a gente chama de aceleração da gravidade. É o G, que geralmente nas provas aí de vestibular e tal, eles usam como referência 10 metros por segundo ao quadrado. É uma aproximação, tá? Também pode aparecer como 9,81, que é outra aproximação um pouco mais precisa, tá? Mas qualquer um dos valores. Aqui é arredondado, né? Então, 9,8 vai para 10. Então, quando eles querem facilitar, eles colocam 10. Quando eles querem ver se você sabe fazer conta com vírgula, eles colocam 9,81, tá? Eu já falei sobre isso semana passada, não vou voltar a falar disso agora. Então, o que nós vamos falar hoje? Vamos terminar essa parte de vertical, né? E vamos começar, na semana que vem eu vou falar com vocês sobre o movimento, que é o lançamento, né? Então, por exemplo, eu só vou mostrar aqui para vocês e depois a gente volta. Que é esse aqui, ó. Além de ter a queda, eu atirei o objeto para frente. Então, eu não só soltei ele. Eu peguei, joguei ele para frente, na horizontal. Uma velocidade na horizontal. Então, ele vai fazer um movimento de queda. Você deve ter visto esse movimento, né? Se você jogar uma bolinha e você fizer isso na sua casa agora, você vai ver esse movimento. Pega qualquer coisa que não quebre, óbvio, né? Da sua mesa aí, empurra para o chão que você vai ver ele fazer esse movimento aqui, né? Mas a gente não vai falar disso hoje, nós vamos terminar essa parte de queda livre. Então, dentro da queda livre, tem mais duas situações.
Cadê? Aqui. O lançamento vertical para baixo, que o que é? Agora eu não estou simplesmente soltando o objeto. Estou jogando. Então, se eu jogo, eu coloco uma velocidade inicial no objeto, né? Então, vamos voltar lá para lembrar as fórmulas que tinham no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, as duas fórmulas que existem no movimento retilíneo uniformemente variado são essas aqui, né? Aqui ele está usando a distância como x, né? Não, h. Como é a altura, né? Eu vou usar h. Ao invés de x ou s. Então, h é igual a h0 mais v0 mais v0t mais ou menos, né? Depende da situação. Vou colocar já g aqui, né? G sobre 2t ao quadrado. E também tinha a fórmula de Torricelli, que é v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais ou menos, né? 2g delta h. Delta h é h menos h0, tá? Então, tinham essas duas fórmulas. No exercício, eu vou até mudar aqui em cima, ó. Ó, se eu passar esse h0 para o lado de cá, ele vai ficar... Deixa eu apagar aqui. Eu passei ele, mudei ele de lado da equação. Ele vai ficar, ele estava positivo, ele vem negativo. E h menos h0 é ΔH, tá? Então, só vou mudar isso para ficar mais fácil depois de fazer as provas para vocês. Então, ΔH é igual a isso aqui. No exercício anterior, né, na aula passada, a gente só soltava o objeto. Então, o objeto saía com uma velocidade igual a zero. Eu só soltava ele. Então, aqui virava zero e aqui virava zero. Agora não vai ser assim, entendeu? Deixa eu apagar esse mais aqui que a gente já sabe que ele é positivo. Agora, aqui a velocidade ela não é igual a zero, certo? Daí que, deixa eu ver se parece que tinha algum entrando. Não. Então a velocidade não é igual a zero, ela tem um valor. Aí lembra que na semana passada eu falei sobre os sinais? Então a gente tem que ficar bastante atento agora, tá? Na hora de você colocar os sinais. Você vai definir qual lado vai ser o lado positivo. Então, onde eu vou considerar que está aumentando, né? Para que lado está aumentando? Se eu considerar que aqui é a altura zero e aqui é a altura, sei lá, 20 metros, eu estou dizendo que esse sentido aqui é o sentido positivo. Opa! Positivo. Agora eu posso muito bem falar assim, ó. Vou chamar isso aqui de altura zero. E aqui embaixo de altura 20, faz de conta no caso, né? 20. Eu posso inverter. Qual que é a diferença nisso? Você vai ter que prestar atenção nos sinais, tá? Então, é basicamente isso. E aqui, repara que o H0 é igual a zero, né? E o H vai ser positivo. Se vocês não estiverem entendendo, vocês me param, tá? Porque eu sei que é confuso quando a gente fala de sistema de coordenadas. Então, aqui o H, eu vou fazer de conta que é 20, tá? Então, o H é 20 e o H0 é 0. Então, o ΔH, que é H menos H0, é positivo, tá vendo? Beleza? E o sinal de G e da velocidade? A velocidade, eu joguei ele para baixo, certo? Eu empurrei ele para baixo. Se eu empurrei ele para baixo, e eu estou falando que para baixo é positivo, então a velocidade é positiva. A gravidade puxa para onde? Para o chão, para baixo. Então, se eu falei que para baixo é positivo, aqui eu mantenho positivo, tá? Basicamente, é assim que funciona. E se eu tivesse invertido?
se aí inverter os sinais, mas no final a conta dá o mesmo, tá? Dá o mesmo resultado. Qual que é que fórmula que a gente pode usar aqui para dar uma ajustada, né? Uma generalizada? Repara que vai ser uma função de segundo grau, né? Em que tem t ao quadrado, t, né? E aqui seria ou uma constante, uma variável também, né? Na verdade, seria uma função de segundo grau. Aqui também tem uma função de segundo grau, relacionando velocidade com altura. Só que se eu quiser, por exemplo, faz conta que aqui eu estou relacionando a altura com tempo e aqui a altura com velocidade. Faz conta que o exercício foi lá e falou a velocidade e pediu o tempo. Entendeu? Então, como é que eu vou fazer isso? O que você vai fazer? O ΔH não é igual a tudo isso aqui? Então, no lugar desse ΔH aqui, eu vou colocar isso. Então, tem uma terceira fórmula, que é a mistura dessas duas. Que é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G, aí V0T mais G sobre 2T ao quadrado. Então, repara, no lugar do ΔH, eu coloquei isso aqui, porque é igual, tá? Então, basicamente são essas três fórmulas, tá? Vocês vão usar para resolver esse tipo de exercício. Então, se o exercício te fala o tempo e te pede velocidade, você usa essa. Se ele te pede altura e te dá velocidade, você usa essa. Se te fala o tempo e te pede altura, você usa essa. Então, depende do que o exercício for te pedir, tá? Mas são essas três variáveis num sistema de movimento retilíneo uniformemente variável. Tempo, distância, né? No caso aqui é a altura, que a gente está jogando para baixo, e velocidade. Por quê? Porque a aceleração é constante. A gente já tinha visto isso. Foi lá o que a gente fez, né? Aqui ele colocou na frente o meio, né? A gente. Aqui ele não usou a fórmula de Torricelli, ele usou a fórmula a fórmula da velocidade, né? Velocidade é igual a V0 mais GT. E aí, no lugar do T aqui, nossa, desculpa. No lugar do T, ele usou Bhaskara e substituiu aqui para chegar na fórmula de Torricelli. Dá para fazer? Dá, tá? Mas o importante que você saiba é o seguinte. Essas duas fórmulas aqui, ó. Cadê as fórmulas? Ah, tá aqui. Essas duas aqui. Elas valem para qualquer movimento retilíneo uniformemente variado. Então, se no exercício ele dá a menção de que a velocidade varia e que a aceleração é constante, essas duas fórmulas são válidas, tá? Em qualquer situação. Qualquer um. Só vai, por exemplo, se partiu do zero, da velocidade igual a zero, isso aqui cancela, isso aqui cancela. Ou, por exemplo, faz de conta que ele fala que quando a bolinha chegou no fim, né? Ele quer saber, ele te fala a velocidade inicial, ele te fala ele te fala a velocidade inicial e fala e pergunta qual foi a altura que a bolinha caiu, por exemplo. Eu sei que a velocidade final da bolinha, quando ela chega no chão, pensa, na hora que ela chega no chão, ela para, né? O chão breca ela. Então a velocidade final vai ser zero. Ele não precisa falar que ela é zero, você vai ter que saber que ela é zero, tá? Então, velocidade inicial ele te fala, velocidade final você sabe que é zero, porque é quando ela chega no chão. Aí eu consigo calcular o ΔH, porque o G, né, a aceleração da gravidade é constante. Então eu sei que o 2 é 2, o G é 10 ou 9,81, depende do exercício. Se ele me fala esse e fala que chegou no chão, eu sei que aqui é zero. Se é valor desse, calculo a variação de altura. Se o chão é zero e lá em cima é minha altura, eu descubro qual que é a altura que ela foi jogada a bolinha. Enfim, dá para fazer vários exercícios desse tipo, tá? Qual que é a diferença básica entre esse e o lançamento para cima? Ao invés de eu jogar para baixo, eu estou no chão e vou arremessar para cima. Mas retinho mesmo, tá? Não é igual quando a gente arremessa para cima e a bolinha vai um pouquinho para o lado. Não, para cima retinho mesmo. Sem que tenha velocidades na horizontal.
Nesse caso, então, a única coisa que muda é o sinal, tá? Porque agora eu vou definir que minha velocidade, eu joguei ela para cima. Então, eu vou escolher... Então, peraí. Então, ela foi jogada com uma velocidade... Ela acabou de ter jogada, tá? Com uma velocidade... aí que a gente chama de V0. Zero. E reto para cima, tá? Então, se eu falei que para cima, minha velocidade para cima é positiva, a gravidade puxa para baixo, ela é negativa. Se eu falasse que para baixo, que a gravidade era positiva, eu teria que falar que eu joguei com uma velocidade negativa, entendeu? Eles invertem. Aí é só seu critério. Mas geralmente, e eu aconselho vocês a fazerem isso, se eu joguei para cima, falar que o movimento natural, né, que ela subindo, é o positivo. E aí a gravidade está desacelerando, está puxando para baixo, né? Então, nesse caso, tem uma situação que é interessante, né? Então, eu joguei ela para cima. Então, vamos escrever as fórmulas. Já está aqui. O ΔH é igual a V0 T menos, lembra que agora se eu falei que a velocidade é positiva, a aceleração é contrária à velocidade, ela é negativa. T ao quadrado. E a fórmula de Torricelli, que é V quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2G ΔH. Nessa situação, a gente tem uma particularidade interessante. Faz de conta que o lugar que eu arremessei a bolinha... as contas é tudo igual, tá, gente? Só muda o sinal. Mas aqui, geralmente, eles fazem muita pergunta de, por exemplo, qual foi a altura máxima que a bolinha chegou. É bem comum isso ser perguntado. Então, se ele me fala a velocidade inicial, pensa, eu jogo a bolinha para cima. Como que eu vou saber qual que é o momento máximo dela? Não é na hora que ela para? Eu sei que é por frações de segundo. Mas ela para e depois volta, não é? Então, nesse momento que ela para, é a altura máxima. Se ela parou, gente, a velocidade lá em cima, naquele ponto da altura máxima, é igual a zero. Então, esse V aqui vale zero. E aí, o que aconteceria? Ficaria assim, V não. Zero ao quadrado, né? Que dá zero, não vou nem escrever o quadrado. É igual a V0 ao quadrado, menos 2G. Eu não vou nem escrever o ΔH, vou escrever altura máxima. Por quê? Porque se eu considerar que a altura inicial dele era zero, eu considero que a mão aqui do menino é a altura zero, a altura final, né, que é o H, lembra que o... Onde eu escrevi isso? Eu escrevi em lugar nenhum. O ΔH é igual a H menos H0. Se eu digo que aqui é zero, esse H aqui, lá no lugar máximo, vai ser a altura máxima, né? Então, é essa fórmula aqui. Esse está negativo, eu vou passar para o lado de lá da equação e vai ficar positivo. Então, vai ficar 2G Hmax é igual a V0 ao quadrado. Então, a altura máxima é igual a V0 ao quadrado sobre 2G. Então, você consegue descobrir a altura máxima sabendo a velocidade inicial do objeto. Então, se eu sei a velocidade inicial do objeto, eu sei de saber qual vai ser o limite que ele vai chegar. Não preciso ficar medindo, tá? Então, basicamente, desses dois... Aqui, a gente falou aqui, né? Saber o tempo de subida. Como é que eu calculo o tempo de subida? Nós vamos usar as mesmas fórmulas aqui, só que tem a terceira fórmula que eu não escrevi aqui em cima, né? Que é da velocidade. Velocidade é igual a V0
V0 mais não, menos GT. Essa aqui é aquela fórmula da velocidade que eu também já falei não sei se foi na aula passada ou retrasada, que a velocidade varia de forma uniforme, ou seja, numa equação de primeiro grau com o tempo, né? Isso faz parte do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, lembrando que aqui é zero, né, lá em cima, certo? Então, esse GT aqui está negativo, passa para lá positivo, vai ficar GT é igual a V0. Se eu passo o G dividindo, vai ficar T é igual a V0 sobre G. Então, é assim que eu descubro o tempo que leva para a bolinha chegar até a altura máxima dela. Pego a velocidade que eu joguei e divido pela aceleração da gravidade. E o tempo de subida e descida? Você sabe que como o movimento é uniformemente variado, né, a aceleração é sempre igual, se ele levou, com 10 segundos para subir, nossa, jogou com bastante força para levar 10 segundos para subir, né? 1 segundo para subir, 1 segundo para descer. Então é só você multiplicar por 2, tá? Aqui já falou, né? Multiplica por 2. Basicamente, de movimento uniformemente variado, né? Sem ainda lançamento ou velocidades na horizontal, basicamente é isso. Já que sobrou 15 minutinhos aí do que eu ia falar, vamos pegar um exercício sobre isso, que tem aqui, ó, nesse aqui que eu mandei para vocês, que foi a segunda lista. Prof, tem um exercício dessa lista? Acho que é o 4, que eu não consegui fazer, eu fiquei meio perdida nele. É esse da árvore, a altura de uma árvore? Isso. Pode ser. Tá. A altura de uma árvore pode ser... Vamos fazer junto, então, já que sobrou tempo, né? Dá para explicar. Ele quer saber, olha só as respostas. Ele quer saber uma velocidade e provavelmente isso aqui é a altura da árvore, né? Se isso aqui for a altura da árvore, gente, eu não vi ainda. Determine a velocidade inicial e a altura da árvore. A gente já pode excluir umas coisas absurdas, tipo assim, 0,2 metros, gente. A árvore tem 20 centímetros, né? Não faz sentido. Se é uma árvore, se for um bonsai, né? Esse tamanhozinho assim. Enfim, né? Vamos continuar aqui. A altura de uma árvore pode ser estimada utilizando um cronômetro, uma pedra e as equações do lançamento vertical. Então, duas estudantes fazem a estimativa da seguinte forma. Uma delas, ao lado de uma árvore, lança uma pedra verticalmente, enquanto a outra mede o tempo de subida da pedra com o cronômetro. Num dos lançamentos, a altura máxima atingida pela pedra é igual à altura da árvore. E o tempo de subida foi de 2 segundos. Olha que sorte! 2 segundos certinho. Só acontece em exercícios. Então, ele quer saber a altura da árvore, né? Professor, mas ele falou da velocidade também. Mas inicialmente ele queria saber a altura, né? Vamos primeiro pensar na altura. E ele te deu o tempo. Vamos ver como é que dá para fazer. Então, ele te deu o tempo. O tempo de subida. Então, aqui, ó, perfeito. Já vamos usar essa daqui, já está com ela aberta já. Então, o tempo de subida, que eu já tinha mostrado para vocês que esse aqui era o tempo de subida, é a velocidade inicial dividido pela gravidade. Ele não falou o valor da gravidade, né? Não falou, então a gente usa 10, tá? Quando ele não fala, usa 10. Se ele falar 9,81, aí você usa 9,81, tá bom? Mas como aqui as respostas são tudo certinho também, 20, 10, 2, é muito preciso, é 10. Certeza que ele usou 10. Então, como é que eu calculo a velocidade inicial? Não vou nem usar essa fórmula aqui, vou usar essa aqui, ó, essa parte aqui. Velocidade inicial é igual ao tempo de subida vezes a gravidade. Então, nesse exercício aí, que é o exercício 4, né? Velocidade inicial vai ser igual a 10, que é a gravidade, né? Vezes 2 segundos, que é o tempo de subida. Então, a velocidade inicial é 20 metros por segundo. Por que eu sei que é essa unidade? É uma coisa importante na física, tem que prestar atenção nas unidades, né? Se o tempo está em segundo e aqui a aceleração da gravidade, onde eu coloquei? Onde eu anotei o valor da aceleração da gravidade? Aqui. Esse 10 é em metro por segundo ao quadrado, já está no sistema internacional, tá?
Então, se já está no sistema internacional, você vai ter que deixar tudo no sistema internacional. O tempo no sistema internacional é segundos. Como aquele já tinha falado em segundos, se ele tivesse falado minutos, o que é absurdo, mas se ele tivesse falado minutos, aí você transformaria em segundos, tá bom? Então, é 20 a velocidade. Então, pode ser essa ou essa. Tá, descobri uma velocidade, agora vamos descobrir o tempo não, a altura máxima, né? Que é essa daqui, a altura máxima. Que é a altura da árvore, né? Então eu não vou nem falar a altura máxima, vou colocar a altura já, que você já sabe que é da árvore. Que é velocidade v0 ao quadrado sobre 2g. Então a velocidade era 20, né? Então é 20 ao quadrado. E g é 10, tá, gente? Eu já vou colocar direito. 2 vezes 10, 20. Certo? Então olha só que sorte. Nós temos 20 ao quadrado em cima e 20 embaixo. Aqui é 20 vezes 20, né? Então eu posso cancelar esse 20 com esse ao quadrado. Então a altura da árvore é 20 metros. Então alternativa D. Tá? E faz bastante sentido, né? Eu sei que tem exercício que é meio loucura, né? Mas pensa, se você fosse uma pessoa normal, tá falando que é uma pessoa, jogou a bolinha para cima. Você acha que a pessoa ia conseguir jogar uma bolinha de 60 metros de altura? Na dúvida, gente, não chuta nesses valores absurdos aqui, não. A altura de uma árvore 60 metros é muito alto isso. É tipo, sei lá, eu catar uma bolinha e jogar a altura de um prédio de não sei quantos andares que dá um prédio de 60 metros. Mas é alto. 20 metros é mais possível. Tinha mais algum que você queria saber, Mariana? Então, eu parei no 4, eu não consegui fazer. Eu acho que por ele não ter dado o dado da gravidade, eu ter só o tempo, por isso que eu me embananei. Eu acho que nesse exercício. Então. Na dúvida, assim, já decore que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. É 10. Só que se ele fala o contrário, se ele fala que é 9,8 ou 9,81, use esse valor, tá? Senão não vai bater. Vamos ver esse aqui. Para medir a altura de uma queda. Ah lá, de novo. Um escoteiro larga uma pedra, só que agora ele larga, tá vendo? Agora ele não jogou para cima. Ele largou. Larga uma pedra do alto dela e mede o tempo de queda da pedra. Isso dá para fazer mesmo, gente. Se algum dia vocês forem, sei lá, fazer uma viagem aí para uma cachoeira e tal, se estiver no lado de cima da cachoeira, você soltar a pedra, tem que ser uma pedra pesada, né? Senão a resistência do ar segura a pedra. Solta a pedra e deixa ela cair. Na hora que ela cair lá embaixo, não, na hora que você soltar, você solta o cronômetro. E na hora que ela bater lá embaixo, ela vai fazer barulho. Aí, se ouvir o barulho dela, você para o cronômetro. Eu sei que tem o tempo do barulho da pedra, né? Na hora que a pedra bate no chão, do som da pedra sair de lá de baixo e chegar até o nosso ouvido, tem um tempo. Mas a velocidade do som é bem alta, então a gente desconsidera essa velocidade. Para fazer uma aproximação, né? Não vai ser uma medida exata. Você consegue medir a altura da queda d'água, tá? Queda d'água, sei lá, do canyon que você tiver. Então ele larga a pedra, obtendo o valor de 2 segundos e meio. Utilizando as equações de lançamento vertical e a gravidade igual a 10 metros por segundo, qual o valor que o escoteiro obtém da altura da queda d'água? Então, ó, nesse caso, a velocidade inicial é zero, né? A velocidade inicial é zero. Eita, peraí, vamos pensar. É que eu estou usando, não é essas fórmulas, né? Vamos fazer o da queda livre. Na queda livre, a velocidade inicial é zero, então eu tenho as três fórmulas são essas aqui, ó. Velocidade é igual a gt, né? Não tem velocidade inicial. A variação da altura é igual a g sobre 2t ao quadrado.
E tem a fórmula de Torricelli, que é V ao quadrado é igual a 2G delta H. Então, o que ele fez? Ele te falou a gravidade e o tempo. E pediu a altura. Então, ele falou o tempo, falou a gravidade, a altura. Essa é a fórmula aqui. Tá? Você vai substituir os 2 segundos e meio aqui no lugar do t. Lembra que t elevado ao quadrado, tem que fazer essa conta. Multiplicar por 10 e dividir por 2. Na verdade, você pode multiplicar por 5, né? Porque esse aqui é 10. E aqui dividir por 2, você multiplica por 5. Então, você faz 2,5 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 2,5 vezes 2,5, né? Faça isso. E o resultado você faz vezes 5. Que vai chegar na altura. Tá? Viu que você só tem 3 opções de fórmula. É claro que você pode fazer uma combinação delas, né? Substituir uma no outro lugar e tal. Mas, no geral, são essas 3 fórmulas aqui. E aí, dependendo do que ele te fala, você escolhe uma fórmula ou outra. Como ele falou o tempo e a gravidade e pediu a altura, tem que ser essa, porque essa aqui, ó, depende da velocidade. E eu não tenho a velocidade. Eu não sei com que velocidade ela chegou lá embaixo. Eu sei que na hora que ela bateu, ficou 0. Mas antes de bater, né, um pouco antes de bater, eu não sei a velocidade que ela chegou lá embaixo. E aqui eu também não sei a velocidade. Então, não dá para descobrir, tem que usar essa mesmo. Vamos ver se tem mais algum. Vou terminar essa. Já que eu comecei a fazer, né? Vamos fazer a conta. É tranquilo para vocês fazer conta com número com vírgula? Sim. Beleza. Então, 5 vezes 5, 25. Vai 2, né? Vou ficar com 2 aqui na mão. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Aí a gente coloca 0, a gente coloca mais. Eu gosto de colocar 0. Porque agora a gente foi para casa da dezena. Faz de conta que não tem vírgula, tá? 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Somou, dá 5, 2, 6. Onde eu coloco a vírgula? Você conta o número de casas depois da vírgula aqui, né? Em uma casa nesse, uma nesse, 2 casas. Uma casa, 2 casas, vírgula. Então, esse é o t ao quadrado, né? Agora, vezes 5, né? Que é o 10 sobre 2 aqui. Vamos fazer aqui embaixo. 2,25 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, vai 2, 2 vezes 5, 10, com 2, 12, 31, 31,25. Aqui, ó, alternativa B. Beleza? Agora os da frente eu não vou passar, não, para não estragar também o treino de vocês, né? Eu vou, assim que eu terminar essa parte aqui de lançamento, que agora a gente vai lançar vertical, né? E caindo, e depois vai ter o lançamento oblíquo, né? Que é o lançamento que eu jogo aqui tá soltando de cima para baixo, né? Só tô jogando para frente e ele cai. Tem uma outra situação que é esse aqui, ó. Eu tô no chão como se fosse um canhão. Eu atiro para cima e ele sobe e cai. Então, descobrir a altura máxima, descobrir a distância. Depois que a gente terminar essa parte aqui, demorar um pouquinho. Quando chegar no movimentos circulares, eu vou falar para vocês entrarem num outro site, que é um site só de questões do Enem. Porque a gente já vai ter visto bastante coisa de cinemática, né? Que lá as questões que aparecerem no Enem vão ser desse tipo aí, né? Dos tipos desses tipos de movimento, de queda livre, de lançamento oblíquo, vão ter vários misturados. Não tem como você selecionar assim. Pelo menos no site que eu entrei, nos que eu conheci, se vocês conhecerem algum, vocês falam aqui, não tem nenhum site que você fala assim, eu quero só queda livre do Enem, ou eu quero só lançamento oblíquo do Enem, só movimento retilíneo uniforme.
eu não achei nenhum site assim. Se vocês acharem, vocês comentem aqui que a gente publica lá para todo mundo. Eu achei assim, um site que fala sobre cinemática no Enem. A cinemática abrange tudo isso, sabe? Então, se eu passar agora, vão ter várias questões que vocês vão conseguir fazer. Por isso que eu não estou passando. Estou passando esses do Me Salva que são mais direcionados. Assim que a gente finalizar essa parte aqui e chegar no movimentos circulares, a gente começa a passar só a coisa do Enem para vocês. Então, beleza. Eu vou encerrar a videochamada, mas se vocês quiserem, eu vou parar de gravar, mas se vocês quiserem ficar para perguntar, eu estou à disposição, tá? Então é isso. Vou parar agora.